Em um mundo construído sobre o barulho, Norton Bob deixou sua marca no silêncio. Ele não foi presidente, não liderou guerras, não precisou disso. Porque quando os figurões dos Hells Angels de Oakland falavam sobre ele, faziam isso em voz baixa, como se falassem de um fantasma que conquistou seu respeito. Ele era um Hells Angel de Oakland. Provavelmente você não ouviu falar muito dele, se é que ouviu. Ele era um destemido, ele era paraquedista e piloto. Não me lembro dele ocupar um cargo, mas ele parecia ter muito poder político e influência lá em cima, em Oakland. Bob não pilotava como a maioria dos motoqueiros. Ele voava, um paraquedista, um caçador de emoções e um homem com um paraquedas em uma mão e o destino na outra. Ele construiu sua lenda não pela brutalidade, mas pela ousadia. E ainda assim, o fim não veio com fogo, mas com neblina. Ele decolou em um avião da Califórnia, reabasteceu no Havaí e desapareceu em algum lugar sobre o Pacífico. Sem destroços ou respostas, só rumores. Foi entrega de metanfetamina? Uma missão, um suicídio? Ninguém sabe. Tudo o que resta é uma foto no clube, algumas lembranças contadas e uma cena em Hells Angels Forever, onde ele usa um chapéu de palha, sorri e conta uma história. Como se nada disso importasse, mas importou. Porque Norton Bob não saiu em chamas, ele evaporou. Às vezes, as lendas mais impactantes são as inesperadas. No capítulo de Oakland dos Anjos do Inferno, respeito não é dado, é conquistado com cicatrizes, silêncio e nervos de aço. E ainda assim há um nome que é dito não com medo, mas com algo mais raro: admiração. Norton Bob. Ele não queria holofotes nem títulos, não precisava disso. Quando homens que nunca se curvam acenam para você, não é necessário se apresentar. David Ortega o respeitava, assim como animal. Só isso já diz tudo. Eu sei que ele é muito popular com todo mundo. E eu ouvi falar dele pela primeira vez através do David Ortega, quando o David voltou da prisão de San Quentin no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele tinha um pequeno grupo de pessoas. Ele falava sobre Roberto Polônia, Mold, Marvin Norton, Bob, sabe, claro, a gente já conhecia Animal, mas, sabe, David tinha muito respeito por Norton, Bob, e David não respeitava muita gente. Animal também tinha muita consideração por ele, junto com Cisco. Ele era realmente muito respeitado. Bob não chegou como um furacão, ele literalmente deslizou. Bob era paraquedista, do tipo que não só flerta com a morte, mas dança lentamente com ela a 13 mil pés de altura. Integrava uma equipe que buscava recordes mundiais. Ele não fazia isso para se exibir, ele buscava adrenalina, desafiava a gravidade e às vezes pagava o preço por isso. Ele era paraquedista e eu sei que ele fazia parte de uma equipe de paraquedismo. Acho que eles detinham um recorde mundial naquela época. Um salto quase matou ele. Eles chamavam isso de vela romana, o momento em que seu paraquedas falha e chamas sobem em vez de ar. A maioria dos homens se apavora. Bob não entrou, cortou o paraquedas, puxou o reserva e pousou forçado, como quem tenta socar a terra de volta. Ele sobreviveu, mas não saiu ileso. E ele teve um problema com o paraquedas dele. E foi descrito como uma vela romana. Qualquer um que familiarizado com paraquedismo, você sabe que o termo vela romana é quando a abertura do paraquedas falha. E me disseram que eu não sei se ele conseguiu abrir o paraquedas parcialmente durante a queda. A história é vaga e não me lembro dela. Ouvi isso pela primeira vez no fim dos anos 70. Mas ele caiu, quebrou as costas ou vários ossos e não pulou muito depois disso. Mas Bob não ficou pensando em sorte. Ele usava essa dor como uma medalha e seu legado não vivia em histórias, mas em símbolos. No clube de Oakland, uma única foto diz mais do que 100 emblemas poderiam. Ela mostra Bob em queda livre, paraquedas abrindo atrás, braços esticados desafiando a gravidade.
E se você fosse ao clube de Oakland, lá tem uma ótima foto do Norton Bob com um paraquedas laranja brilhante enrolado nele. Ele tinha um macacão combinando, era como um macacão de paraquedista, e ele usava um capacete de couro por cima. Parecia um capacete de tanque russo. Era uma imagem muito marcante, pendurada nos vestiários do Oakland, sabe? Ficou lá tanto tempo, nunca vi ser tirada. Alguns clubes exibem cartazes de procurados, fichas criminais ou cenas de crime nas paredes. Os Anjos, eles colocaram Bob voando. Que tipo de homem merece um lugar nesse panteão? Nunca precisou se gabar, não por violência, mas por visão. A história dele foi escrita no céu, no vento, em ossos quebrados, no brilho da seda laranja se abrindo acima das nuvens. E para os homens que o viram cair do céu e pousar com um sorriso, esse foi todo o evangelho de que precisaram. Norton Bob não morreu com um rugido, apenas desapareceu. Tudo começou com um voo, não um salto, não um mergulho, mas uma missão. Ele decolou da região da Bahia em um avião modificado com destino à Austrália, parando uma vez no Havaí para reabastecer. Sabe, eu sei que em uma de suas aventuras ele estava tentando bater algum tipo de recorde aeronáutico. E eles partiram da região da Bahia nesse avião turbinado, né, com grandes tanques de combustível e tudo mais. Eles voaram para o Havaí, abasteceram no Havaí e então decolaram rumo à Austrália. Depois disso, nada. Nenhuma chamada de rádio, nenhum sinal. Apenas o oceano aberto e um céu cheio de silêncio. O avião nunca chegou. Houve boatos, é claro. Sabe, não demorou muito depois que eles decolaram do Havaí e, claro, todo tipo de boato começou a correr solto. Sabe, o governo disse que era uma grande rota de metanfetamina de Oakland para o Havaí e depois para a Austrália, mas, sabe, isso nunca foi realmente confirmado. Ele estava traficando drogas, buscando glória, fugindo de algo que ninguém mais conseguia ver? O que se sabe é isso, ele tinha sumido. Para quem estava com ele, isso era mais importante que o como ou o porquê. Cisco, o mesmo homem que uma vez sentou com Bob diante das câmeras, chapéu de palha inclinado, rindo sobre o dia em que entrou para os Anjos. Pegou um avião sobre o Pacífico. Cisco foi até lá, pegou a latitude e longitude no último contato de rádio, contratou um avião. Eles sobrevoaram o oceano em busca de destroços ou qualquer coisa, até que finalmente Cisco pediu para o piloto fazer uma curva e eles jogaram um monte de flores na água. E essa foi a homenagem de Cisco para, você sabe, Norton Bob. E foi isso, sem funeral, sem túmulo, só Norton Bob. Escrito na história dos fora da lei, não com um acidente, mas com um desaparecimento, um ato final que parecia mais um enigma do que uma tragédia. No filme Anjos do Inferno para Sempre, há um momento curto, quase esquecível, em que Bob fala sobre como encontrou o clube. Posso te dizer que se quiser ver mais de Norton Bob, assista Anjos do Inferno para Sempre. Eles fazem uma entrevista muito boa com ele. Ele está usando um chapéu de palha e eu não consigo lembrar de todo o diálogo, ou sabe em que parte do filme está, mas é bem legal. E se você procurar por ele, né, ele está falando sobre isso, né, é logo depois que esse garotinho cai e as crianças estão brigando. E então Norton Bob aparece na tela e explica como foi sua vida enquanto crescia e como ele conheceu seus amigos, que acabaram sendo os Hells Angels. Mas ele não é por ter sido morto, não por ter mandado, mas porque ele voou, porque ele viveu fora dos limites, porque ele conquistou o respeito de homens que não respeitam quase nada. Talvez ele tenha morrido no impacto, talvez tenha conseguido chegar à margem, talvez tenha se tornado um só com aquilo que mais amava, o céu aberto. Mas se você perguntar aos homens que o conheceram, ele ainda está lá fora, em algum lugar além das nuvens, ainda voando, ainda em silêncio.